Dejo ahora al compañero presidente, el cual todos hemos acompañado en su coraje, al presidente Lula, porque de algún modo todos somos Lula en esta pelea. Así que, querido presidente Lula, por favor, adelante por 10 minutos. Un gran abrazo y bienvenido, como siempre, a tu casa, Puebla, y ahora a Colombia, con esta invitación fraterna. Meu caro companheiro e amigo Ominami, eu quero cumprimentar você e, cumprimentando você, eu quero cumprimentar os 9 partidos políticos colombianos que estão participando desse encontro. Quero cumprimentar o presidente Alberto Fernandes, que estava aí, o companheiro Lugo, o companheiro Rafael Correia, o companheiro Pepe Mujica, o Samper e os ministros que estão presentes também. E dizer, Ominami, que hoje eu tenho muito pouco para contribuir com essa reunião. Muito pouco para contribuir. Primeiro porque eu não entendo inglês e eu acho que a fala do companheiro Stiglitz teve um problema aí na tradução que eu pouco consegui acompanhar. E como ele era uma figura muito importante que ia falar sobre economia, embora não seja economista, eu gostaria de dar uns palpites na economia, mas eu sei que o Aloysio Mercadante vai falar depois, ele está aí, ele vai entrar, e o Aloysio vai falar do Brasil, eu também não quero falar do Brasil. Eu queria, Ominami, colocar algumas dúvidas para que os companheiros da comissão do Grupo de Puebla começassem a pensar. Nós sabemos muito bem fazer o diagnóstico do que vai acontecer na economia no mundo e no nosso continente. Aliás, eu acabei de ler um documento da CEPAL, que é um documento muito rico, um documento muito importante, que prevê o que vai acontecer no mundo. E eu tenho acompanhado as discussões em vários outros países, e eu estou ficando velho, estou ficando cada vez mais indignado. Estou aqui isolado em casa, mas, ao mesmo tempo, eu continuo muito otimista. E eu queria dizer para o Pepe Mujica que ele tem que ser otimista, porque na idade que nós outros estamos, não podemos ser pessimistas. Nós temos que ser muito otimistas e acreditar que dessa crise nós poderemos tirar lições para fazer o enfrentamento sobre o debate que queremos fazer para o futuro. E eu acho, companheiros da coordenação do Grupo de Puebla, que era importante que nós tomássemos uma decisão para exigir que os países do mundo inteiro, mas, sobretudo, que pelo menos o G20, sabe, se reunisse e que a ONU pudesse convocar uma reunião, que o secretário-geral da ONU convocasse uma reunião, ou pelo menos propusesse aos países uma reunião, e que participasse dessa reunião a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, o FMI e o Banco Mundial. Porque é inacreditável. Quando houve a crise econômica de 2008 do subprime e de 2009 com a quebra do Lehman Brothers, ou seja, participavam das reuniões com os presidentes dos partidos, todas as instituições, sabe, de Bretton Woods, todas as instituições. Então, a saúde é uma coisa extremamente grave e praticamente nós nunca discutimos isso numa reunião multilateral. Me parece que é um assunto que não interessa ao mundo, porque um assunto da gravidade, que já matou no dia de hoje, até 1h da tarde, 303 mil pessoas já morreram, e o campeão das mortes é o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, numa demonstração de que o Obama tinha razão quando ele colocava a questão da saúde como a prioridade dele para que o povo pobre tivesse acesso à saúde. Nós ficamos imaginando por que até agora
a ONU não se manifestou, tentando convocar os partidos para os países, para que a gente discutisse como resolver o problema da pandemia. Essa pandemia, ela não tem data para acabar, porque nós só vamos ter tranquilidade com a pandemia quando tiver uma vacina que nós estivermos garantidos. Fora disso, ela pode ir e voltar a hora que ela bem entender, porque é um inimigo invisível que nós não conhecemos. Então, a minha indignação é que eu estava lendo um texto aqui, Minami, que é do Instituto Watson, da Universidade de Brown, em que ele fala que os Estados Unidos gastaram 6 trilhões e 400 bilhões de dólares desde 2001 para fazer as guerras do Iraque, Afeganistão, Paquistão, Síria e outras operações. Nessas guerras, morreram 821 mil pessoas, 21 milhões de pessoas ficaram desalojadas de suas casas por causa dos conflitos, e apenas o custo da prevenção ao terrorismo, desde 2001 a 2016, custou 548 bilhões de dólares. Eu fico imaginando se nós fizéssemos uma reunião para discutir qual é o papel que cada país vai ter para ajudar o mundo a combater o coronavírus. O presidente Trump anuncia que vai deixar de contribuir com a Organização Mundial da Saúde e fica por isso mesmo. Não há uma reunião, não há uma convocação, não há uma rebeldia dos outros países para que o Trump, assuma a responsabilidade de continuar contribuindo com a Organização Mundial da Saúde, que é quem tem dado orientação para o restante do mundo. E eu acho que nós, do Grupo de Puebla, poderíamos preparar mais um manifesto nosso e exigir que o secretário-geral da ONU propusesse uma reunião de um grupo de países para discutir o coronavírus, para discutir a pandemia com mais seriedade. O Trump não tem direito de inventar remédio. O Bolsonaro aqui no Brasil não tem o direito de inventar remédio. Eles não têm direito de ficar exigindo que as pessoas voltem ao trabalho sem dar garantia de vida às pessoas. E nós precisamos discutir que mundo nós queremos depois da pandemia. Ou nós vamos achar que há solução para a pandemia sem a gente redefinir o papel do Estado. Ou seja, desde Reagan e Margaret Thatcher, desde o Consenso de Washington, que o mercado dominou as iniciativas políticas no mundo. Agora está provado que na crise de 2008 e 2009 o mercado não resolveu, foi o Estado que resolveu, e está provado que na pandemia também o mercado não resolve. Quem está tentando resolver é o Estado. Então, eu acho que nós precisamos fazer um novo debate no mundo para deixar claro que somente um Estado forte, um Estado democrático, um Estado com força diante do capital, pode determinar políticas públicas para garantir universalidade de direitos elementares à humanidade. Veja, tudo que nós conquistamos no século XX, tudo que nós conquistamos no mundo do trabalho, de salário, de férias, de regalias, tudo que nós conquistamos, nós estamos perdendo. Você sabe que já houve 165 países que fizeram reforma trabalhista, que fizeram reforma sindical, e todos me parece que pioraram. Todos me parece que pioraram. Ora, nós vamos perder no século XXI o que nós conquistamos no século XX. Ou seja, ou nós, e eu digo nós porque eu, com exceção do Alberto Fernandes, nós temos poucos presidentes na América Latina e no mundo disposto a brigar. Eu, desde 2008, tenho dito que o mundo não tem mais dirigentes políticos. O mundo tem comissões de burocratas que determinam as coisas que vão acontecer. É por isso que o Trump faz o que quer,
é por isso que o Trump determina o que quer, é por isso que aqui no Brasil o Bolsonaro não respeita Corte Superior, não respeita Senado, não respeita Câmara, não respeita sindicato, não respeita negro, não respeita índio, não respeita política ambiental. Ou seja, nós estamos vivendo um período de anormalidade e nós precisamos tomar algumas atitudes. E é preciso que a gente comece a discutir qual é o papel do Estado no fim da coronavírus. O Estado será o Estado privatizado, em que o sistema financeiro pode tudo, em que o mercado pode tudo, em que os empresários podem tudo, e aonde ficam os trabalhadores, que estarão mais empobrecidos, mais desempregados, ou seja, há quem diga que a renda dos trabalhadores irá cair até cerca de 30%. Aqui no Brasil tem perspectiva de que nós chegaremos a quase 20% de pessoas desempregadas. E eu fico imaginando que isso acontece em toda a América Latina. Então, a minha sugestão, Rominami, e eu paro por aqui, é que a gente tente construir um manifesto para entregar para as Nações Unidas. As Nações Unidas, ela precisa, pelo menos, convidar os partidos, sabe? E não esperar a Assembleia Geral em setembro de cada ano para discutir. O assunto da pandemia é prioridade. Salvar as vidas é prioridade. A economia a gente discute depois. Eu tenho discutido aqui no Brasil. Quando Roosevelt resolveu entrar na Segunda Guerra Mundial, ele não discutiu quanto do orçamento ele ia gastar na guerra. Quando resolveram entrar na guerra do Vietnã, eles não discutiram quanto iriam gastar na guerra. Aqui no Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro publicou um documento em que, na Guerra do Paraguai, o Brasil gastou o equivalente a 11 orçamentos do Brasil. Portanto, agora, é importante que os presidentes não falem que não tem dinheiro. Não falem que não tem dinheiro. O FMI tem muita rapidez para cobrar os gregos quando ele deve para os bancos franceses. Tem muita coragem de cobrar a Argentina quando ela deve para o FMI. Agora está na hora do FMI, do Banco Mundial, colocarem dinheiro à disposição, a juros baratos, para que os países pobres possam enfrentar a pandemia. É preciso que os países todos colaborem para investir em pesquisa, para investir no cientista, para que a gente possa encontrar a vacina. Eu termino, primeiro agradecendo a vocês. Segundo, dizendo para vocês que nós estamos precisando, depois de cada reunião, a gente tomar uma atitude do que fazer. Porque eu temo que o Grupo de Puebla, que é uma coisa fantástica que vocês criaram, sabe? Eu acho que é uma coisa fantástica, vocês estavam iluminados quando resolveram fazer o Grupo de Puebla, mas eu temo que se a gente não tiver atividade proativa, a gente pode terminar como um Fórum Social Mundial. Faz uma reunião, faz outra reunião, e não tem sequência essas reuniões, e é preciso que você, o Aloysio Mercadante, quando tomar a decisão, vocês encontrem adversários para ir brigar, para levar as propostas que nós aprovamos aí. E eu acho que a ONU tem que entrar nessa guerra e convocar uma reunião geral extraordinária da ONU para discutir a pandemia. Um abraço a todos vocês e eu vou continuar assistindo aqui o debate de vocês até terminar.